Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Esse programa faz parte de um curso de estudo de toda a Bíblia. Nos últimos programas temos estudado a carta de Paulo aos Filipenses e no final do último programa, você deve se lembrar, estávamos falando sobre as condições que Paulo apresenta para que venhamos ter paz constante. A primeira condição que ele descreve para que a pessoa viva neste mundo de paz, conhecido como paz de Deus, é não se preocupar com nada. Esta informação está no capítulo 4. Como já destaquei, a preocupação é contraproducente. Na verdade, é destrutiva. Por isso, Paulo apresenta a segunda condição. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Orar sobre tudo, porque a oração é produtiva. Às vezes, a oração o livra imediatamente de uma situação difícil. Em outras, a oração não resulta em livramento. Um exemplo disso é o espinho na carne de Paulo. Paulo foi liberto da prisão em que estava quando escreveu esta carta. Ele tinha pedido aos filipenses que orassem por ele porque tinha fé que seria liberto. E foi mesmo. As orações de Paulo e dos filipenses o libertaram da prisão. Mas quando Paulo orou pelo seu espinho na carne, a resposta foi que Deus não iria tirá-lo, mas daria a ele a graça para viver aquela situação difícil. Ore tanto para ter livramento de uma situação como para ter graça para passar por ela. Isto é o que Paulo nos ensina. A oração é produtiva e é a segunda condição para que você mantenha a paz de Deus em sua vida. Portanto, a primeira condição para ter paz é não se preocupar com nada. A segunda condição é orar por tudo. A terceira condição tem a ver com o pensamento. Ele diz, tudo que for verdadeiro, pensem nessas coisas. Paulo compartilhou uma condição muito especial para a paz pessoal. Você deve determinar como vai pensar. Seus pensamentos são como ovelhas e você como pastor desses pensamentos. Não seja controlado pelos seus pensamentos. Controle-os. Você é o pastor dessas ovelhinhas, que são seus pensamentos. Interessante isso, não é? Você é quem decide sobre o que vai pensar. Sinceramente, acho que quando Paulo falou sobre essas condições para ter paz, estava dando a sua própria receita de sanidade. Se você estivesse acorrentado numa prisão romana, numa masmorra como aquela, o que você faria para se manter são? Paulo teve a paz de Deus porque satisfez essas condições. A tentação numa hora destas seria pensar em coisas que não são verdadeiras. Como já destaquei, Paulo não estava na prisão porque era um criminoso. Ele estava na prisão com a escória do mundo. Ele era acusado de ser escória do mundo e nada disso era verdadeiro. Para combater aquela situação, Paulo estava constantemente pensando no que era verdade. Havia tantas coisas desonestas e desonráveis. E é claro, não era justo que ele estivesse ali. Ele poderia ter pena de si mesmo e ficar pensando como era injusto ele estar naquela situação. E naquela prisão, claro, ele estava na prisão, mas ele não tinha pena de si mesmo. Ele tentava pensar no que era verdadeiro, correto, puro. Os outros prisioneiros e os soldados romanos não tinham pensamentos puros, nem ficavam falando coisas agradáveis perto dele. É bem provável que Paulo lutasse incansavelmente para ter pensamentos puros naquele ambiente impuro, terrível. Tudo que o cercava era repulsivo e desprezível, mas, mesmo assim, ele tentava se lembrar do que era bom. Ao invés de tentar centralizar tudo ao redor de si mesmo, Paulo procurava pensar em coisas pelas quais ele podia louvar ao Senhor. A quarta condição para se ter paz pessoal é muito prática. Paulo afirmou, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Será que Paulo está nos dizendo que existe algo que nós podemos fazer que nos dará paz? É isso mesmo.
No Salmo 4, lemos que o salmista não conseguia dormir porque estava perturbado. Depois de uma pequena discussão, uma discussão com sua consciência no meio da noite, ele tomou uma decisão em seu coração de oferecer sacrifícios a Deus e confiar nele. Depois que ele tomou esta decisão, uma grande paz entrou no seu coração. Ele disse: "Em paz me deito e logo adormeço." Quer dizer, ele faria qualquer sacrifício para fazer o que era certo. Paulo estava dizendo a mesma coisa aos filipenses. Se eles queriam ter paz, Paulo escreveu: "Tudo que vocês ouviram e creram e viram em mim, e façam, e o Deus da paz estará com vocês." Às vezes, nós não temos paz porque estamos arrumando desculpas e, ao mesmo tempo, nos censuramos, porque não temos coragem de oferecer sacrifícios de justiça nem de fazer o que é certo. A próxima condição que Paulo apresenta para ter paz pessoal é ser agradecido. Ser grato é uma ótima terapia. Conte suas bênçãos, cada uma delas, e veja quanto o Senhor tem feito por você. Veja isso, sinta isso. Você descobrirá que a paz pessoal é um resultado da sua adoração de gratidão. Quando nossa gratidão é expressa através do louvor, descobrimos os benefícios da terapia da gratidão. Uma das razões é porque, quando expressamos nosso louvor, estamos pastoreando os nossos pensamentos, tirando nossa mente do que é negativo e levando-a para os pastos verdejantes positivos. Imagine, por exemplo, que uma pessoa teve um derrame e perdeu parte da coordenação motora. Ela tem duas opções: ficar lamentando pelo que perdeu e se deprimir, ou agradecer a Deus pelo que ainda pode fazer sozinha. Qualquer um que passou por alguma perda física tem essas opções. É nesse momento que a pessoa pode comprovar o valor da terapia da gratidão. Paulo nos ensina a olharmos para a vida com olhos gratos. A carta de Paulo aos Filipenses também é chamada de a Epístola da Alegria, mesmo tendo sido escrita na prisão. E que prisão, hein? Apesar de estar na prisão, Paulo sabia que tinha duas opções. Ele sabia que poderia lamentar por estar naquele lugar ou louvar a Deus pela comunhão com Cristo. Ninguém poderia tirar isto dele. Por isso ele diz para ser agradecido. A gratidão é uma das condições para que você encontre a paz e a serenidade espiritual. A seguir, Paulo diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que a amabilidade tem a ver com paz? Anos atrás, eu ouvi um executivo bem-sucedido dizer ao seu filho assim: "Lembre-se, filho, se não vai por bem, vai por mal." Aparentemente, aquela tinha sido a filosofia do pai. O que aconteceria se esta filosofia tivesse sido exatamente a filosofia de Paulo naquela prisão, acorrentado no meio de 2 soldados romanos? Será que ele poderia aplicar esta filosofia naquela situação? Que paz Paulo teria se esta fosse a sua filosofia de vida? A amabilidade tem a ver com a aceitação. A aceitação traz paz. Paulo quis dizer que devemos aceitar as circunstâncias com a vontade de Deus e entregar o controle a Ele, porque é com isso que vem a paz. Paulo também está nos dizendo para sermos pacientes. Na dimensão vertical, paciência é esperar com fé. Às vezes, em nosso caminhar com Deus, descobrimos que Ele não está com pressa e que temos que esperar nele. Em nossos relacionamentos horizontais com as pessoas ao nosso redor, paciência é esperar com amor. Às vezes o amor tem que esperar. Isso é paciência e fruto do Espírito. A falta de paciência rouba a paz, mas a paciência traz paz. A seguir, Paulo nos diz para olharmos para cima. As próximas 4 condições têm a ver com o relacionamento de Jesus Cristo. Paulo afirma: perto está o Senhor. Não é interessante pensar que quando Paulo escreveu suas últimas palavras daquela masmorra para Timóteo, ele disse: ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Paulo nunca esteve sozinho. Mesmo em situações difíceis, você pode se lembrar que o Senhor está perto. O Senhor está sempre perto. Paulo também disse assim: alegrem-se sempre no Senhor.
Devemos aprender a tirar nossa alegria do conhecimento de Cristo. De que depende a sua paz e alegria, hein? Da sua saúde? Da pessoa que você ama? Do seu casamento? Então sua espiritualidade é muito frágil, porque todas essas coisas são falíveis. Paulo nos ensinou que nossa alegria vem de Cristo e do nosso relacionamento com Ele. A próxima condição é ter a aprovação de Deus. Isso é muito importante. Você quer a aprovação de Deus ou a dos homens, hein? Quando meus filhos eram pequenos e nós recebíamos visitas em casa, eles ficavam rolando no chão e aí olhavam para a visita e perguntavam: "Ei, você viu o que eu fiz? Foi legal, não foi?" Eu achava que tinha alguma coisa errada com eles, mas acabei percebendo que todas as crianças fazem isso. As crianças fazem essas coisas porque querem a atenção e a aprovação dos adultos. Alguns de nós ainda agem como crianças pequenas. A única coisa que mudou é que os saltos e pulos ficaram mais sofisticados, mas muitos ainda buscam a aprovação de outras pessoas. Jesus perguntou: "Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único?" Paulo diz que esta era uma das condições para se ter paz, buscar a aprovação de Deus e não a dos homens. A última condição para ter paz é descanse, ponha seu coração e sua mente em Cristo. Esta é outra maneira de dizer: Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Por isso estou entregando para o Senhor e vou descansar o meu coração e a minha mente no fato de que não depende de quem eu sou, mas sim de quem o Senhor é. Não depende do que eu consigo fazer, mas do que o Senhor consegue. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Porque, no final, não será o que eu fiz, mas o que o Senhor fez, e isso é que vai importar de verdade. Muito bem, existem 12 condições para a paz pessoal. Você tem a paz que a Bíblia chama de paz de Deus? Você cumpre estas condições? Se quer as conhecer, não é de se espantar que lhe faltasse a paz permanente de Deus, então. Se você deseja sinceramente este estado de serenidade e esta paz, que não é frágil, desafio você a pedir a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo que lhe dê a medida da graça necessária para que você satisfaça estas condições e usufrua a serenidade espiritual firme e estável. Na autoridade da palavra de Deus e de Cristo, junto com a minha própria experiência, eu posso afirmar com convicção que Deus é poderoso para manter você nessa paz se sua mente e sua confiança estiverem nele. Que você possa viver em paz. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.